Estamos no ar. Oi! Boa tarde, tudo bom? Hoje é um domingo diferente, tudo bom? Olha só, é um domingo especial de sol aqui em Porto Alegre e nós vamos começar mais um Pais Velhos, Filhos Sem Noção. E hoje com uma convidada especial. Então, Michele, por favor, né? Vamos começar esse bate-bola aí, tu apresentando a ilustre convidada, por gentileza. Então, a nossa ilustre convidada de hoje é a doutora Andréa André, que é advogada, especialista em 497 especializações, mais ou menos isso, né, André? Mas eu acho que o mais legal quando a Andréa fala do trabalho dela é que ela é uma militante na área da saúde. E aí, quando a gente fala disso, é bacana na área do direito da saúde. E aí o bacana do trabalho da Andréa também é que hoje ela é presidente da Comissão de Direito da Saúde da ABA, né, que é a Associação Brasileira dos Advogados, e a comissão é do Rio Grande do Sul. Então, e aí a Andréa, então, ela tem especialização em direito previdenciário, direito da saúde, e aí, Andréa, assim, ó, tu tem um monte de especialização, né, eu não vou lembrar de todas, nem com cola, tu vai ter que me ajudar agora. E a Andréa, além de advogada, também tem uma formação em ciências da saúde, né? A Andréa não é só advogada, ela tem uma outra formação também. Então, aí tu vai ter que me ajudar agora nas suas especializações, por favor, porque tem uns MBAs também, né? Agora, o que eu acho mais legal de tudo isso é que ela é uma baita de uma parceira, uma companheira nesse trabalho e é uma apaixonada pela área do envelhecimento também e compartilha com a gente, né, em espaços diversos e pela UAB também representa a Comissão do Idoso ali junto a um comitê grande. Então, assim, acho que antes de qualquer coisa, assim, ó, é alguém que pode apoiar a gente nessas nossas dúvidas e quem não as tem. Então, por favor, Andréia, se apresente, se diga o que né, a questão e a gente vai te metralhar de perguntas hoje. Hoje vai ser. Pessoal, nem começou ainda, né? Nem começou realmente a nossa live e eu já estou aqui encantada, meus olhos marejados de tanto elogio. E vindo de vocês duas é um elogio especial. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Acho esse projeto de trazer esse tipo de informação que é de suma importância, num domingo, onde as pessoas estão, às vezes, o filho está com o pai e pode acompanhar os dois juntos, sabe, agregando conhecimento, um conhecimento tão rico e tão importante, né, que faz com que as famílias tenham mais carinho, mais amor, e às vezes até a gente não sabe como proceder numa situação, e num domingo de família tu descobre que já teve o churrasco, já teve aquele descanso, já está naquela hora de começar o cafezinho da tarde, como a doutora Michele fala, vamos fazer uma pipoquinha. Eu estou muito feliz de estar aqui. E vocês já me qualificaram até demais. Muito obrigada, não preciso falar mais nada. Não, daqui a pouco eu vou puxar algumas coisas aí. Mas, assim, eu acho que a ideia hoje não é nenhuma entrevista. Quando a gente fala aqui, né, tanto eu quanto a Gi, a gente nem se entrevista, né, Gi? É sempre um bate-papo. Então, quando a gente resolveu te convidar, Andréia, foi também porque durante os comentários das nossas duas primeiras experiências aqui, né, foi sempre trazendo aí assuntos diferentes. E a gente viu, bom, vamos enriquecer a nossa tarde, vamos enriquecer o bate-papo e trazer colegas aí que militam com a gente, que são parceiras, para falar. E aí a gente se deu conta que os filhos, muitas vezes, não têm noção das questões legais. E aí, quando a gente fala do direito, e aí tu mesmo vai me dizer, tipo, são muitas áreas. Aí eu falo que nem gringa, né? E hoje, eu vou falar que nem meu avô, vou falar com as mãos hoje. E aí, na área do direito, a gente tem muitas áreas. Então, se a gente falasse percorrer todo o direito, a gente fica muito tempo aqui. A gente até vai delimitar alguns pontos aí do nosso bate-papo, porque é, né, muita coisa também. Mas a gente começou a se perguntar o que os filhos não têm noção aí quando estão cuidando dos pais. Né? Então, quando a gente começou a tentar, né, delimitar, e até falando contigo assim, o que pode ser? Tu veio com umas 25 páginas do que a gente poderia falar, e a gente, não, calma, não vai dar para falar tudo sobre tudo isso. Então,
A ideia é que a gente possa responder perguntas do pessoal que for entrando e for nos perguntando, né? Mas a gente também dá um direcionamento, porque o projeto que a gente tem, né, dos pais velhos, filhos sem noção, e a gente sempre fala dos filhos sem noção, é sem noção do envelhecimento dos pais, sem noção do que acontece com o envelhecimento, né, Giza? Então, eu acho que dentro desse sem noção, assim, é sem noção de contratar cuidador, sem noção das questões que envolvem, sei lá, casamento dos pais, sem noção de home care, sem noção dos aspectos legais de... que mais de me ajuda aí? Que a gente quando pensou, eu acho que tu pegou muito bem a essência disso, dessa Andréia, sabe? Assim, ó, o quanto a gente, como família, às vezes a gente se vê perdido na hora de... eu quero ajudar tanto meu pai que eu atrapalho. E às vezes a gente, né, o quanto a gente, muitas vezes, como filhos de pais mais velhos, a gente se pega naquela coisa assim, poxa, mas eu, com relação aos meus filhos, eu sei dar conta. Mas como é que eu faço, sendo filha e mantendo ao mesmo tempo o respeito, o amor, o afeto, porém tendo que limitar algumas coisas, porque às vezes tem uma área adoecida, ou às vezes tem uma área que realmente as pessoas não sabem, né? Por exemplo, minha mãe teve hoje todo um aprendizado do virtual. Então, hoje ela trabalha, ela entra no Face, ela entra no WhatsApp, ela tem uma série de coisas assim. Mas o quanto esses espaços virtuais também viram refém, muitas vezes, de situações muito inéditas, né, para ela, do tipo, alguém aceitar pedir um convite é um golpe. Alguém, né? Então, assim, o quanto, às vezes, a gente percebe, assim, ó, que pessoas que não têm esse know-how, se a gente que se acha uau, 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 né? Toda se achando a gente nem... a gente lida com isso, a gente não sabe lidar, e às vezes a gente também entra em um monte de encrenca. A gente tem a questão, né, de bancos, que às vezes oferecem. Então, assim, né, são 20 mil lives, eu acho, contigo. Né? Mas esse assunto específico que a Gi falou agora é interessante, porque. Até estou do lado errado aqui. Porque, vocês estão me ouvindo direitinho? Tá ótimo. Ai, que bom. Porque, por exemplo, um idoso, uma pessoa idosa que agora começou a aprender um pouco de informática, dessa linguagem da internet, ingressar. Por exemplo, só nisso que a gente falou agora, já temos o direito do consumidor, né? Que ele pode fazer algumas compras pela internet por não ter entendido como é que é a forma, como é que é o produto. Ele já vai também, além de direito do consumidor, a gente já tem também o Estatuto do Idoso, que dá a ele uma segunda chancela, assim, né, um cuidado maior ainda do que para um cidadão normal, né, que a gente costuma chamar de civil. Ele tem esse outro cuidado. Ou então, por exemplo, ele ingressar e alguém pedir a senha do INSS dele, que aquela ele consegue até fazer empréstimos consignados no nome desse idoso. Então, a internet é um campo para o golpe para todo mundo, mas para as pessoas idosas é muito maior o cuidado. Então, só nesse ponto aí já daria uns 2 programas, Gi. Não, e a Gisele falou um negócio que tu vai nos matar agora, mas e a gente nem tinha combinado de falar sobre isso, que é o estelionato afetivo, que são os golpes, né, que muitas mulheres idosas sofrem, que é essa questão, assim, tipo, do soldado americano que manda mensagem e que daqui a pouco começa, porque eu tô apaixonado, eu tô num lugar, eu preciso voltar, me passam dinheiro e não sei o que tal. E aí os filhos nem ficam sabendo e as mulheres começam a enviar dinheiro. Homens também caem no golpe do estelionato afetivo. E aí, como é que faz? Porque é um cybercrime, né? A gente nem chegou a pautar a questão do cybercrime. Acho que a gente até deixa isso para depois. Podemos deixar para depois, e mesmo assim, não só as mulheres idosas, porque está acontecendo, até apareceu no Fantástico, uma notícia no passado, de meninas que começam a paquerar, mandar mensagem, daqui a pouco mandam nudes, daqui a pouco aquele senhor está mandando um valor, ou ao contrário, elas começam a chantagear de mandar aquelas fotos para família e familiares. Então, isso aí é um assunto também muito interessante.
Acho que aí a gente. E os filhos nem têm noção, assim. E eu acho que dentro dessa linha aí do afeto, tem uma outra coisa que aí sim a gente pode conversar, que é a questão do casamento, né? Que os filhos muitas vezes se colocam contra casamentos. E aí o que a gente pode falar aqui é qual é até que idade os pais podem casar e se tem alguma liberação com relação a, a bens, patrimônio, se tem alguma restrição com relação a isso, Andréia. Perfeito. Acontece muitas vezes de os filhos já terem os seus 50, 55 anos, o pai já estar lá pela casa dos 80 e conhecer uma menina, porque às vezes os filhos eles não conseguem dar o carinho em tempo integral aos pais. Não digo nem em tempo integral, mas se dividir para aquele pai não se sentir carente, não se sentir sozinho. E acontece que pessoas próximas a eles, por exemplo, acontece de a cabeleireira, aquela moça que vai toda semana, ou a massagista, porque às vezes eles têm problemas de saúde, a qual precisam de alguém para cuidar deles naquele momento, e criam um vínculo de carinho, e muitas vezes de ambos os lados, e os filhos não conseguem entender isso, e não querem mais a pessoa trabalhando junto, querem afastar, e até onde vai a autonomia, né, até onde vai o poder não deixar com que aquele amor naquela idade aconteça. Então, o Código Civil, ele pontua isso no sentido de, a partir dos 70 anos, que teve uma modificação legislativa, porque antes o idoso anteriormente não era o idoso de hoje. Hoje a gente tem uma longevidade, ainda bem, graças a Deus, com mais qualidade de vida, a pessoa está com todas as faculdades em 100%, então estão tendo mais oportunidades de achar o amor numa idade mais velha, ou já perderam seu primeiro amor, mas se sentem sozinhos e querem achar o seu segundo amor, terceiro. Então, neste momento, o Código Civil, a partir dos 70 anos, esse idoso ou idosa, né, ele não pode casar com regime total de bens. Tem essa restrição ao regime parcial de bens, e o que tinha antes do casamento permanece só naquele cônjuge. Não vai ser compartilhado o bem. Tu sabe daí, Gi, que eu sempre brinco, né, quando eu faço palestra, do porquê que as pessoas antes só casavam uma vez, né? Não é porque o amor era eterno, mas é porque as pessoas não viviam tempo suficiente para ter o segundo casamento, né? E aí agora, como a gente vive mais, dá tempo de separar, casar 2, 3 vezes. Então, agora dá tempo, né? Então tá, não deu certo, um casamento dura 20, 30 anos, porque antes a gente vivia o quê? 40, 45 anos, né? Um casamento só tá bem pra conta, né? Agora dá tempo aí de fazer uns 2, 3 casamentos. Eu acho que tem muito a questão, a gente tinha uma religiosidade, né, uma estrutura. Eu, pelo menos, assim, fui a primeira que me separei na minha família. Então, o peso disso, como isso é complicado, né, para meus avós, meus tios mais velhos, tudo mais, nossa, isso, né, era algo assim muito, muito sério. Então, acho que essas mães mais idosas, assim, tinham essa coisa. E eu lembro de ter algumas pessoas que eu conheci que eram viúvas que andavam só de preto, né? Porque assim, para marcar realmente que, né, que não era viúva. E nesses casos, quanto mesmo viúvas, os filhos ficavam dizendo, né? Não, minha mãe não vai casar, porque a minha mãe é pura e casta e não vai casar. E hoje a gente já tem, né, um outro olhar, mas eu acho que nós, filhos, ainda temos esse olhar assim de vamos proteger a nossa mãe. Eu acho que a gente acaba, muitas vezes, querendo proteger demais. Né? Eu brinco Às isso vezes o tempo todo comigo, nesse sentido, né? Eu tento, a todo momento, assim, ó, onde é o meu limite? Onde é o meu limite? Então, eu pergunto assim, se tem um limite legal, vamos dizer assim, porque eu fico naquele meu ponto de limite, eu, Gisele, entendendo e tentando respeitar a mãe que eu tenho e até onde eu de filha, e a partir daí ela como pessoa tendo suas faculdades mentais preservadas. Mas existe alguma possibilidade, por exemplo, assim, de um filho que se sente incomodado com isso? Da minha mãe está namorando um cara mais jovem, sei lá o quê, ou minha mãe é aquele cara que só quer roubar o dinheiro dela. A gente até pode ser, mas o dinheiro é dela. Então, como é que a gente lida com isso, assim?
Eu acho que a esfera do direito a gente pode lidar com leis, né? Mas dentro do direito de família nós temos muitos mediadores que fazem cursos extensos para compor, tem até também as constelações familiares, que eles fazem um trabalho entre as partes para tentar deixar de uma melhor forma a situação. Mas, por exemplo, se a pessoa estiver com a sua, falando legalmente, se a pessoa estiver com as suas faculdades mentais plenas, ela pode casar com qualquer idade. Até porque, como a Michelle falou antes, as pessoas hoje continuam buscando e estão vivendo mais. E como tu falaste agora, antigamente a pessoa divorciada, independente de homem ou de mulher, não era bem vista na sociedade. A mulher divorciada era um horror, mas o homem divorciado também, as famílias não queriam que eles dá a sua filha, porque antigamente era assim, né? Tinha dote, davam a filha em casamento a um homem desquitado. Então, o desquite, que era anteriormente, não era bem visto. Então, são tabus, né? Era a maneira que a sociedade foi evoluindo. Hoje, temos pessoas, até falando agora, puxando um pouquinho para o direito previdenciário, um casal onde o cônjuge homem morre, aquela senhora pode casar novamente. E casando novamente, o próximo marido, né, vir a falecer, ela pode, se do mesmo regime, por exemplo, da Previdência Social, ela pode escolher entre a aposentadoria mais vantajosa para ela. Agora, mas então, tem muita gente que pensa, eu não vou casar porque eu vou perder a minha aposentadoria. Não perde, e mesmo se o próximo marido vier a falecer, ainda pode optar pela maior. E, se, por exemplo, for de um outro regime do IP ou militar, ela ainda pode agregar as duas pensões. Então, são dados assim que a gente vai vendo, né, com o passar do tempo. É interessante deixando pontuar essas coisas. Não perde, ainda pode optar qual é a melhor. Mas tu sabe que no Brasil a gente tem, eu não sei se ainda, porque com essas mudanças que aconteceram, mas antes era possível a gente acumular até 4 tipos de pensão, por 4 regimes, né? A previdência privada, o regime geral, e ainda pegar mais essa pessoa tem que ser muito namoradeira e estar atrás do amor piamente, né? Eu vou amar enlouquecidamente essa vida. Mas concordo. E ainda a sua, né? E ainda a sua aposentadoria. Eu fiquei pensando, isso é um projeto de vida, né? Acumular tanta pensão assim não é assim para qualquer uma, isso é um projeto de vida. Mas agora, com a reforma previdenciária, antes não teria problema. Antes tu ficava, por exemplo, tu te aposentava e viesse o teu cônjuge a falecer, tu recebia 100% do pensão por morte pela aposentadoria dele. Hoje, com a reforma previdenciária e agora que entrou há 2 meses atrás, o decreto que regulamenta a lei de benefício e a lei de custeio, que são as leis que regulam a previdência. O que aconteceu? Se tu tens a tua aposentadoria e o teu cônjuge falece, tu vais ganhar 50% e mais 10% a cada pessoa. No caso, se só é tu e ele, tu ganha 60% apenas da pensão por morte dele. Teve uma alteração já. Então, aí a gente pode dizer que as mulheres estão bem desprotegidas, né? No sentido deles pensarem que as mulheres, elas vivem mais, né? A mulher na tabela, ela vive mais do que o homem. E, infelizmente, nos nossos trabalhos e rendas, remunerações, somos inferiores ainda, né? Mesmo que a gente busque essa equiparação, trabalhe muitas vezes até mais, a gente ganha menos. E o ganhar menos reflete na nossa aposentadoria, porque são percentuais, né? Eu tô rindo aqui porque eu vi um filme que é acho que é MILF, e aí tem uma cena no final do filme, o filme é ótimo, e aí são mulheres mais velhas que acabam ficando com uns meninos muito jovens, e aí tem uma cena no final, assim, que tem caras falando e olham e dizem assim, olha ali, parece filho dela, daí uma mulher mais velha olha e diz assim, sim, mulheres vivem mais que homens, então elas têm que namorar com homens muito mais jovens, porque vocês morrem 8 anos a menos, com 8 anos de diferença, então a gente precisa de homens mais jovens para poder acompanhar o ritmo. Eu achei sensacional essa sacada dela também. Eu vi esse filme, muito boa. Tipo assim, a gente precisa de homem mais novo para poder, né, acompanhar, porque eles vão morrer mais cedo mesmo.
Gente, eu tô falando isso numa live que vai ficar gravada. Ai, que horror. Mas tem a ver. Diz o nome do filme, para a gente poder Milf. ver, eu não vi. Milf é um filme francês, tem no Netflix. Ele é bem interessante, assim. São mulheres de 40 anos ali que estão separadas e que começam a pensar um jeito diferente aí de se apaixonar. Mas aí, pensando nos nossos filhos aí sem noção, a gente está falando dessas questões de pensão, e tem outros pontos que a gente também acho que é importante abordar aqui, né, Gi? O que eu acho que hoje pega mais, assim, no dia a dia dos nossos filhos, assim, da nossa prática de trabalho? Eu vejo ali muito assim, fica muita questão assim, quais são os deveres dos filhos, né? Eu cuido do meu pai idoso, que direitos que eu tenho, se eu posso ter pensão, se eu cuidar dos meus pais. Eu acho que essas coisas assim também são práticas pensadas, porque a gente percebe assim, nem todos hoje tu trabalha, aí às vezes tu tem que parar de trabalhar para poder cuidar dos teus pais, né? Tem situações dessas assim. E não tem um suporte financeiro suficiente para dar conta de um cuidador, ou não quer ter um cuidador, quer ficar, né? Não, eu vou cuidar do meu pai porque ele cuidou de mim, eu vou, né? Então, assim, temos isso, e aí, tá, mas como é que dá conta se de repente só a aposentadoria desses pais não consegue suprir os medicamentos, suprir os alimentos, suprir tudo? Como é que faz, assim? Eu sei que eu estou falando muitas perguntas numa só, né? Mas são várias coisas. Eu vou falar algumas coisas, daí vocês puxam de novo essas outras coisas, tá? Vamos começar então, por exemplo. Aquele pai tem, vamos dizer, 3 filhos, certo? Esses 3 filhos, no momento que o pai precisar de auxílio, porque muitas vezes esse pai até tem uma aposentadoria, né? Mas ele precisa de um auxílio. E aí eles pegam esse valor da aposentadoria do pai para contratar uma pessoa. Agora temos o caso também daquele pai que não tem aposentadoria, que, por exemplo, antigamente não era todo mundo que conseguia ter carteira assinada, as pessoas iam pagando carnê um pouco aqui, um pouco ali, um pouco é rural, e hoje para aposentar, se a pessoa já tinha vindo do regime anterior, seriam para aposentadoria por idade, que agora mudou o nome, aposentadoria programada. Então, a aposentadoria por idade era 180 contribuições. Então, tu tinha 180 contribuições, 60 anos, 65 anos, tu poderia se aposentar. Só que tem muitas pessoas que não têm essas 180 contribuições, porque trabalharam ajudando alguém. Antes, eu trabalhava na casa da minha patroa, mas nunca assinou carteira. Então, essas pessoas, hoje em dia, elas estão num limbo. Elas não têm como se aposentar, mas elas ainda não chegaram, por exemplo, no 65 para tentar conseguir um BPC, que é um benefício de prestação continuada, a qual a pessoa não teve que fazer contribuições à Previdência. Ele é assistencial. Então, muitas pessoas não conseguem se enquadrar, porque, por exemplo, também, às vezes, tem um filho que ganhe mais do que R$1.200, R$1.400, então não se encaixa na renda per capita, para aquela pessoa ter o benefício. Nesse momento, que hoje em dia ainda é 1/4 de salário mínimo na seara administrativa. No judiciário, a gente consegue aumentar um pouquinho esse valor, mas no administrativo, ela teria o não do INSS. Então, essa pessoa, ela vai necessitar dos filhos. Desses filhos, ela não necessariamente precisa ter um rateio entre eles. Se um deles tiver uma condição melhor, ela pode ingressar em juízo e pedir para aquele filho, caso eles já não tenham conseguido arquitetar uma maneira de sanar todas as necessidades daquele pai e daquela mãe. Aí a gente ingressa judicialmente e pede para aquele filho custear, porque a primeira coisa é a família, depois a sociedade e depois o judiciário, que seria o governo, né, para prestar essa assistência. Mas, com relação a medicamentos, ela poderia ir na Defensoria Pública e pedir uma ação de medicamentos, mas aí hoje em dia são 3 salários mínimos, é 3.100. Se ganhar mais do que isso, não pode pedir, porque às vezes, brincando, a medicação da pessoa já é mais do que um terço da pensão que ela recebe, né?
E é muito caro. Outras coisas ainda que a pessoa tem, às vezes algum outro tipo de alimentação tem que ser especial, porque a gente trabalha com todo tipo de idoso, né? Então, muitas necessidades a gente vê que não é corriqueira, mas dependendo do nicho com que tu trabalha, tu vê que é bem corriqueiro, sim, necessitar de coisas além do que um medicamento apenas. Então, essa pessoa, ela pode ingressar com uma... O que ela tem que fazer? Ela tem que ir no SUS, ou em algum outro... Preferência no SUS, e ter aquela receita do medicamento que ela necessita. Aí ela tem que ir na farmácia popular e se cadastrar pedindo aquele medicamento. No mês seguinte, se aquele medicamento não entrar na listagem, ela pode, com essa negativa, ingressar com uma ação pedindo aquele medicamento. Aí ela vai ter que trazer 3 orçamentos, entrar com uma ação judicial, para depois ela ir conseguindo, de 3 em 3 meses, ela vai ganhando um alvará, até ela ser colocada nessa lista e conseguir pegar normalmente no SUS. Mas tem alguns medicamentos que o SUS não tem, que também pode ingressar judicialmente com esse pedido. Olha só, sabe, André, uma vez não, alguns anos atrás eu participei de um congresso de direito sanitário em São Paulo, acho que é um congresso latino-americano de direito sanitário. E dentro das discussões com relação à dispensa de medicamentos e a questão do acesso, me surpreendeu que o medicamento com maior dispensa com maior recurso é os medicamentos para diabetes. Na verdade, o maior orçamento para medicamentos hoje é para o diabetes. Eu não sabia disso. E tem uma parte... Inclusive, eu trabalhei há quase 2 anos na Defensoria Pública na área de família e medicamentos, né? E, inclusive, a gente consegue, na Defensoria Pública, afastar o valor. Por exemplo, eu atendi na Defensoria Pública um dentista que ganhava 15 mil reais por mês. Só que ele tinha o pai e a mãe em geriatria, em casas geriátricas, né, LPI, que era 2.500 naquela época para cada um, mais um filho na escola particular. Então, aqueles 15 mil dele já tinham um direcionamento, mas ele precisava de um tratamento de 3 injeções dentro do olho, porque a diabetes, o problema dela, ela causa 2 problemas principais, que são nos rins e nos olhos. Então, ele estava começando a perder a visão, e ele tinha que tomar 3 injeções, cada uma era de 45 mil. Então, tu consegue afastar os 15, que mesmo assim já tinham todo um direcionamento, e cada uma era 45. Então, tem medicamentos que são muito caros, muito caros. Sim. Exatamente. Então, aí a gente começa a ver que não é só uma questão de renda, né? De tu ter uma renda baixa para poder ter acesso. Tem uma relação aí da questão da necessidade e a importância de saber disso. Porque muitas pessoas associam a questão do acesso a medicamento pelo Estado ou pelo Sistema Único de Saúde, só a questão pública como pessoas que não têm renda ou com uma renda muito baixa, e não necessariamente. Eu acho que a gente não pode ter a ideia de que SUS é para quem não tem dinheiro. Isso, não, SUS é para todo mundo. Agora a pandemia é o maior sinal de que o SUS é para todo mundo. Uma pessoa que ganha 15 mil, ela não pode ser considerada uma pessoa de baixa renda. E ela não teria condições de pagar. Tem pessoas que têm vários problemas, que os coquetéis que elas têm que tomar passam de 200 mil. Exatamente. Eu acho que a medicação para esclerose múltipla está 23 mil por mês, eu acho, o tratamento. Eu acho que é 23, né? É muito, 20. E as pessoas, não tem como a pessoa pensar, eu não preciso do SUS porque eu tenho meu plano de saúde. O seu plano de saúde, se você tiver mesmo que pagar algum tratamento, você vai ver que no final ele vai dizer, não cobrimos isso, não cobrimos aquilo, não cobrimos isso, e daí a pessoa vai ter que entrar judicialmente até ela ter o final desse deslinde judiciário. Talvez ela não esteja mais nem aqui com a gente. A própria questão dos transplantes, né? Eu tive essa situação que tu está trazendo, Andréia, de medicamentos. Meu pai teve uma situação, né, junto a um hospital, e aí, na hora, né, estava já um processo bem sério, e a única situação, eles eram 6 mil ampolas, cada uma das ampolas, 6 mil. Eu disse, olha, vamos, né, nessas horas, vamos lá.
não sabia se cobria ou não cobria, depois eu fui ver, não cobria, só que daí, como meu pai era funcionário do espaço, toda aquela questão, daí teve que entrar na justiça para que houvesse a cobertura desse, né, desse universo de questões que dentro da internação deveria cobrir, porque era a vida dele que estava dependendo daquele medicamento, né? E infelizmente não deu, né? Não tivemos sucesso, mas o quanto depois aparece uma notinha ao final, né? A gente, nós filhos, tendo que pagar por algo que ele pagou a vida toda de um plano de saúde bem bom, né? Então, só para dar a Denise Serani, que está com a gente ali, né? SUS, um exemplo com um sistema para a saúde. E dá boa tarde também ali para a Flaviane, que está com a gente, a Denise, a Rejane, o Robilar, boa tarde, gente. Né, a gente foi mal educada no início, não deu boa tarde, o pessoal que nos deu boa tarde, que vexame, né? Meia hora depois a gente dá oi, né? A gente viu e está dando oi agora. E, de fato, assim, a gente tem um sistema que ele dá conta, e a pandemia está nos mostrando isso, né? Dá conta de muitas coisas. Tem fragilidades? Claro que tem, né? E aí a gente também tem que entender um pouco desse direito, tanto o direito da saúde pública e da saúde complementar. É saúde complementar que chama, né, Andréa? Exato. E eu vi esses dias um relato muito interessante de uma doutora que ela estava atendendo na periferia e ela trouxe que as pessoas estavam... Ela trouxe um relato que eu achei interessante, que ela disse assim, ó, que as pessoas às quais ela estava atendendo não estavam notando diferença, porque para elas nunca teve leito. Então elas estavam dizendo, não mudou muito, a gente não tinha leito quando a gente precisava, ou era corredor, ou era na rua, ou às vezes a gente via até parentes e amigos morrerem na frente do hospital. E isso, para as outras pessoas com poder aquisitivo maior, é que agora começou a ferver, se eu não tiver leito, se não tiver lugar, será que o SUS vai conseguir, o hospital particular vai conseguir? Se eu não tiver no particular, será que eu vou poder ir para o SUS? Então, isso agora foi uma coisa... A gente tem que ver sempre o copo cheio, né? Então, o que eu vejo de copo cheio nessa situação é a valorização do SUS por todos. Todos. Eu porque acho que a única, a vacinação, desde que a criança nasce, vacinação, todas as vacinas, é tudo pelo SUS, né? A gente vai viajar para São Paulo, é febre amarela, a gente vai lá no SUS. Essas vacinas, se fossem para o plano de saúde, nosso plano de saúde seria mais caro. Sim. Ou então nem teria aquela parte que tu tem que pagar separado, sabe? Então a gente tem que dar valor a isso, porque é caro. Então, falando em vacinação, né? Falando em vacinação, a gente tem o hábito de pensar a vacinação muito para a questão da criança e esquecer que a vacinação para os idosos ela é bem importante, né? Existe sim um calendário de vacinação para a população 60 a mais, e que é um calendário que não é só de gripe. Tem vacina para pneumonia, tem uma série de vacinas que são cobertas pelo SUS também, que não é só por laboratório, e que a gente esquece. Parece que, tipo, a carteirinha de vacinação é só da criança, adulto só usa, tipo, quando, assim, é aquelas campanhas nacionais, assim, principalmente as mulheres em período fértil, e em caso muito grave, assim, tipo assim, hepatite para o pessoal da saúde, né, as hepatites B. Pisei num prego. Aí vai para tomar uma... fui mordido por um cachorro, aí vou lá. Mas tem muitas coisas, ó, antitetânica, a febre amarela, a vacina anual da gripe, eu sempre tomo no SUS, aqui no postinho perto da minha casa, ele é muito bom. Andréia, não fala postinho. Cada vez que a gente fala postinho, uma enfermeira se revira no túmulo ou se bate numa unidade básica de saúde. Mas é com carinho. É o S. É uma unidade básica de saúde, o BS. Não, vamos falar sério, né? Mas eu brinco com relação a isso, mas é porque muda muito as nomenclaturas da rede, né? Aqui era cara assim, tipo, eu não acredito que ela falou isso. O S tristeza aqui na minha. Mas era uma alegria ali, era bem bom. Sim. Eu acho que vale a pena, e as pessoas fazem vários trabalhos ali, também de medicamentos assim básicos. Eu acho que a gente tem que incentivar. Vi agora que alguns estão fechando, né, ali perto da Cruzeiro, que é uma pena, ainda mais nesse momento, né, que a gente precisa tanto.
Teria uma caminhada, com uma conversa de mais de uma hora se a gente fosse pensar, mostrar tudo o que o SUS faz e que as pessoas não têm a menor noção, né? E eu acho que, claro que não é o nosso foco hoje, que a gente está trazendo uma questão muito de nossos filhos, nós como filhos, né, sem noção, o que a gente pode ter noção nessa tua área. Mas tu está trazendo uma riqueza realmente de um assunto que é bem pertinente, né? Porque algumas pessoas, por exemplo, ali no Centro de Saúde Modelo, né, que tem homeopatia, tem uma série de práticas, né, que são extremamente importantes para o nosso corpo e que não são só medicamentosas, né? Aí, o quanto a gente nem sabe disso, o quanto a gente às vezes não leva nossos pais lá, ou a gente mesmo também não vai, e aí a gente, muitas vezes por desconhecimento, né, dessas condições de saúde mesmo. Uma outra coisa que eu também acho bem interessante, Gi, é fisioterapia. Fazem fisioterapia no SUS. A minha avó tem um grupo de idosos, de pessoas, né, da melhor idade, que ela adora, e eles fazem alongamento, fazem aquele chazinho, trazem pessoas para falar, dar palestras, e ela fazia fisioterapia também lá no centro da Andrade Neves, que era tudo pelo SUS. E muito bem feito, com infravermelho, sabe? Genial. Tem uma rede de acesso aí a serviços na saúde, na assistência. A Denise aqui está falando fonoaudiologia, que é uma rede de serviço, psicologia, e aí tem as práticas, as terapias complementares, as terapias complementares e as práticas complementares. Gente, práticas integrativas e complementares, que entra acupuntura, reiki, todas as práticas complementares e aí que, olha, fazem super acupuntura, que fazem super bem para a qualidade de vida, reabilitação, qualidade de vida, e que estão disponíveis na rede pública também. A gente está falando hoje muito em rede pública, mas eu acho que não é só o foco público, a gente tem que falar no privado também, mas o público a gente está destacando hoje por algum motivo, e nem foi intencional, né? A gente nem pensou nisso de forma intencional, porque são direitos, né? E a gente muitas vezes esquece que eles estão lá à disposição. E são importantes trabalho, até no trabalho. Pode falar, Gi. Quando a gente fala em filhos sem noção, eu acho que também esse é um momento de dar noção de que, às vezes, assim, ó, o envelhecimento muitas vezes é um espaço muito caro, né? A gente precisa, às vezes, ter muitos valores, não dá conta de tudo. E a gente, às vezes, esquece que tem todo um suporte público que tem uma rede de apoio e sustentação, e a gente sempre se volta só para o privado. Então, quem sabe a gente começa a olhar primeiro o público, e aí a gente dá valor ao que tem. E é claro que quando, por exemplo, tu dá valor ao que tem, se a população der valor ao SUS, ele vai ser melhor olhado, né? Não vai conseguir ser desmanchado, desmantelado como está sendo, se tem uma sociedade que diz, não, vamos ficar. Então, é essa questão aí que tu traz, e aí vocês da Comissão de Saúde, né, do direito, o quanto isso reverbera lá, né? Porque às vezes você tem que chegar lá na ponta para poder dizer para a pessoa, pô, tu tem que voltar por meio judicial. Se já tivesse lá no início, na base, ter feito tudo isso, não precisaria chegar até a judicialização, que eu acho que, embora seja teu ganha-pão, né, Andréia, mas tu, de maneira nenhuma, se tu conseguisse ser uma pessoa mediadora e trabalhar num processo educativo da questão, tu também vai ser uma profissional atenta a tudo isso, né? E como a gente, como integrante dessa área da gerontologia, de pensar assim, ó, tudo que a gente pode ter de noção sobre os termos, né? Eu acho que isso faz bem. Claro, a composição de conflitos a gente teve uma revolução no nosso código nosso código de processo, que ele não veio mais tão judicializante, sabe? Ele já veio mais de compor conflitos, de mediar, de ser mais uma coisa menos. É porque assim, no Rio Grande do Sul é o estado que mais litiga. Aquela coisa do, não, o gaúcho é faca na bota, a gente é faca na bota mesmo, a gente sabe que tem direito e vai lá. Mas o que tu estava trazendo antes
que eu achei bem interessante que tu falaste sobre o que a Michele falasse. Eu vou falar sobre o que a Gi falou do que a Michele falou. Então, é interessante o filho... é interessante o filho saber todas essas benesses, todos esses tratamentos que o SUS garante, porque muitas vezes é o incentivo do filho que falta para o pai fazer. Aqui a minha médica mandou eu fazer tal coisa, mas é lá não sei aonde. O filho não vai ter que pagar uma fisioterapia, ele só precisa pagar o Uber para aquela pessoa ir ali, que às vezes é 10, 15 pila, sabe, por dia. Então, ele dá essa ajuda e também apoiar. Não, mãe, tu tem que ir lá, porque tu vai ver mais pessoas, tu vai conversar do que ficar aí sentadinha nessa cadeira de balanço, que não fica falando com ninguém, que tu só lê o teu livrinho, vê a tua TV, tuas novelas, sabe? Fazer ela conviver com outras pessoas, isso é que enriquece. Então, o apoio do filho é importante, ele saber que existe, e tanto isso é importante que a gente falou do SUS, das fisioterapias, que quando eu ingresso com uma ação, que eu trabalho muito com ações de incapacidade, né? Então, quando eu ingresso com uma ação no INSS, né? No INSS judicial em face do INSS, e ele tem um certo tratamento, eu tenho que botar aquela cartelinha das fisioterapias e o okzinho do lado que ele foi para mostrar para o juiz que, primeira coisa que a gente tem que mostrar para o juiz, quem está doente vai no médico. Quem está doente se trata. Então, a gente tem que mostrar que aquela pessoa está buscando se ajudar, que ela não quer só um benefício, que nesse momento ela precisa, mas que ela quer se inserir no mercado e quer voltar a ter plenas condições de saúde. Então, até a fisioterapia é importante para a gente colocar e agregar como documento probatório em um processo. Sim. Então, só para avisar aqui, que parece que eu estou mexendo num negócio, eu liguei o Instagram também aqui, só para chamar o pessoal do Instagram para o Facebook da Senescentes para dar uma olhada aqui. Então, a gente conecta tudo e avisa o povo lá do Instagram para vir para o Facebook da Senescentes, né? Porque daí a gente já vai conversando. Então, acho até que o pessoal daqui tá ouvindo o que vocês estão falando ali, mas daí aqui eles só vão estar me vendo, né? Então, o interessante é que o pessoal aqui do Instagram consiga migrar para o Facebook da Senescência. Então, até porque senão aqui só vai ficar me vendo e me ouvindo falar. Então, a ideia é que a gente possa, porque a gente hoje está falando sobre os filhos sem noção. E aí, o que não tem noção com relação aos aspectos legais aí no cuidado com os filhos, com relação E aí a gente está com a doutora André, que é advogada e que está nos ajudando a entender. Olha, ela está falando do outro lado e eu não estou entendendo nada, mas tudo bem, vamos lá. É que eu estou falando do Instagram, porque o pessoal vem para o Facebook, e aí a gente já está fazendo uma coisa mega interativa, porque, né, esse negócio de tecnologia é assim que a vida funciona. Vamos conversar eu e tu, tá, Andréia? Porque, né? Ela está chamando o público. Vai chamando o público. Chama o povo. Aqui. Olha ali, ó, a Denise está me apoiando, porque daí a gente conversa lá, conversa aqui, aí eu dou oi pro pessoal lá, o pessoal me acena lá, me acena aqui. Ó, a Denise já entrou lá no Instagram para poder vir para cá, e assim a gente já vai fazer essa bagunça, né? Porque quase tá roda esse negócio. Não, é sério, a gente tem muita coisa que falar mesmo, né? Mas eu queria ficou uma palavra que tu trouxe, Andréia, que né, quando a gente estava conversando sobre o que dizer, que era alimento avoengo. Era isso, acho que é. Sim. Eu fiquei com isso na cabeça. O que é isto? Isso por exemplo, muitas vezes os filhos, eles têm... Vou dar um exemplo, tá? Porque pode ser N fatores. Mas, por exemplo, os filhos tiveram filhos muito novos. Então, aquela pessoa não tem condições de pagar. É um casal jovem, e o casal jovem se separa, e essa mãe ingressa em juízo pedindo alimentos para o filho. Aí esse pai não tem condições de pagar esses alimentos para o filho, e daí cabe a quem? A família. Lembra que primeiro é a família, depois a sociedade, depois o governo. Então, a família assim, abraça. Desculpa só te interromper, mas só para perguntar assim, ó, eu sempre ouvi falar que mesmo na Constituição era a questão da família e tudo mais, mas não tinha essa lógica realmente hierárquica. Isso é hierárquico? Se o pai não puder pagar,
o seu genitor, né, acima dele, o seu antecessor, seria o pai, né, ele é obrigação do avô pagar pelos alimentos daquele neto. E aí ele vai custear a parte que cabe a ele. Por exemplo, ele tem que pagar 30% de um salário mínimo e o filho não conseguiu adimplir, aquele avô vai pagar 30% do salário mínimo que ficou estabelecido em juízo, porque não basta apenas, né, por exemplo, ingressei com uma ação de alimentos e o meu marido, porque vai até, tem reclusão, né, não pagar alimentos no nosso ordenamento jurídico é a única dívida que enseja reclusão, vai preso. Então, se eu ingresso contra o pai da criança e esse pai da criança não paga, não é automático para o avô, eu tenho que entrar com uma ação de alimentos avoengos em face desse avô. Aí ele vai começar a pagar até o momento que esse filho se estruturar e conseguir arcar com as suas despesas. Porque aquela coisa, né, que dizem, mas eu estou desempregado, só que o filho não tem uma suspensão de alimentação enquanto o pai está desempregado. Tipo, aperta um botãozinho, quando tu conseguir o emprego, a gente aciona de novo. Isso não existe. Faz dieta de fome, meu filho, né? Não tem esse regime de a gente parar de comer, quando voltar a ter dinheiro, a gente volta, né? E para muito pai é assim, né? Como para muito pai também, para pagar 30% de um salário mínimo, ou às vezes para a mãe também, a pessoa pensa, eu não vou dar para ela, eu não vou pagar para ele, porque ele vai ficar, se a pessoa vai num bar, diz, não, mas tá tomando cerveja com meu dinheiro, como se uma criança não gastasse 30% de um salário mínimo naquele mês. Chega a ser, às vezes, até a gente se segura para não rir, sabe? Porque a situação, às vezes, é meio complicada. Com 200, 300 reais, né? Realmente sustenta uma criança com 300 reais, né? E aí, mas enfim, aí isso é uma outra... Mas também temos o outro lado, né? Que é aquele que a gente falou antes, só que a gente falou com o viés do medicamento, que é aquele pai que necessita de alimentos. Ele também pode, um pai que necessita de alimentos, ingressar contra, por exemplo, os 2 filhos, ou escolher o filho que tenha melhores condições para chancelar ele nesse momento de precisão. Tu sabe que aí sempre vai ter uma discussão gigante, né? Porque com relação a qual é o pai, qual é o filho que vai cuidar, qual é o filho que vai dar assistência financeira, meu pai me abandonou, meu pai me violentou, meu pai foi violento comigo no sentido físico, nos abandonou e agora que está precisando volta e eu vou ter que dar essa assistência material para ele. E aí isso gera uma discussão, porque tem um aspecto emocional que extrapola, né? Do tipo assim, meu pai nunca me quis e agora eu vou ter que cuidar dele. E os juízes já estão considerando isso também, né? Mas tem a dimensão do direito, porque tipo, tu tem que cuidar. O interessante no direito o direito tem mais correntes que uma joalheria. A gente vai ter muitas decisões. E por vezes a gente tem turmas, né? A gente tem turmas onde trocar uma pessoa troca todo o entendimento da turma, porque às vezes são 3-1, às vezes, sabe, dependendo do entendimento dos magistrados, dos desembargadores, então troca o entendimento de algum tribunal, de alguma turma recursal. Então, já houve muitos entendimentos, por exemplo, se eu não ganhei, como é que é? Se os alimentos têm caráter solidário, ou seja, eu dei, eu recebi, agora eu tenho que dar. Tem que ter essa solidariedade. Mas se eu não recebi, por que eu tenho que dar? Isso já foi questionado. Outra coisa também, meu pai não vem me ver, meu pai não me dá amor, meu pai não quer saber de mim, meu pai me dá aquele valor que ele tem que dar, os 30% do salário mínimo. Já temos muita discussão sobre a valorização do amor, porque não adianta tu chegar num juiz e dizer, juiz, o meu filho, nos dias que meu ex-marido tem que vir pegá-lo, ele não vem. Ele simplesmente tem outras coisas para fazer e ele não vem, é um abandono afetivo. Então já tem valorização do abandono afetivo.
em relação a crianças, mas a gente também tem a valorização no sentido, se um filho deixar desassistido um pai, ele tem até uma sanção penal. Agora, se aquele filho deixar um pai com alguma demência, com alguma doença, com algum problema que ele esteja mais desfavorecido do que ele já é, aí ele tem 1/3 a mais na pena do que só ter abandonado ele. Então, tem essa visão de até punitiva, e não só no bolso, e sim em reclusão. Eu acho que a pergunta que a Ani Gonçalves trouxe ali de questões de curatela, eu acho que dá um outro aspecto. live. Eu acho que domingo que vem a gente conversa. Mas tu sabe que eu acho que a gente até pode entrar um pouco na questão da curatela e da interdição, bem rapidamente, porque o aspecto da curatela no sentido de ser uma proteção para a pessoa idosa, né? Às vezes a família fica com muita vergonha ou com muito receio e esquece que quando a pessoa ela não tem mais a capacidade de proteção, a capacidade de se governar, a capacidade de tomada de decisão, a curatela é uma medida de proteção, porque se ela faz um ato que coloca em risco a vida dela, ou até um ato que pode, um ato de abuso sexual, por exemplo, ou de atentado violento ao pudor, ela está se colocando em risco. E se ela não tem uma curatela para comprovar, nos casos de demência, por exemplo, isso é uma negligência da família. Então, as pessoas, às vezes, elas confundem a curatela como algo que vai prejudicar o idoso, quando, na verdade, é um ato de proteção. Essa é a minha percepção, né, doutora André? Então, posso estar errada. Exatamente. Me contraria. E outra coisa, por exemplo... Não, mas tá muito lógico o teu pensamento, porque as pessoas elas têm medo quando a gente fala a palavra interdição, quando fala a palavra curatela, as pessoas ficam, mas a minha mãe não vai gostar disso. Às vezes a mãe não tem nem noção do que está acontecendo, se vai gostar ou não vai, mas eu acho que é um reflexo da família, porque eu vejo muito, sinceramente, tem modificado um pouco, mas de uns tempos para cá, porque eu via muito a pessoa dizer que ia colocar um parente no MLPI, e o que a minha família vai dizer disso? Sabe? Mas muitas vezes é lá que ele vai ter tudo que ele precisa. Às vezes a pessoa quer ter um filho. Mas eu não posso ter filho agora porque eu saio de manhã às 7 e volto às 9. Mas com o teu pai, que tu cuida, que é tua responsabilidade, é a mesma coisa. Tu sai às 7 e volta às 9. E ele vai ficar em casa tentando fazer comida, mexendo com fogo. Muitas vezes não consegue nem levantar o braço, porque assim, quando a gente tem vou trazer uma outra coisa do direito previdenciário, tá? Nós temos uma majoração de 25% numa aposentadoria por invalidez. A pessoa não consegue gerir a sua vida, ela precisa de um terceiro. Então, ela tem essa chancela de 25% a mais no valor da aposentadoria dela, independente se passar do teto, se os filhos têm condição ou não, essa não tem o caráter pecuniário como restrição. Ela tem direito a 25% do benefício. Para quê? Mas daí as pessoas pensam, mas ela consegue ficar em casa, ela consegue ficar ali sentada, não precisa porque vai precisar de um laudo dizendo que precisa de uma terceira pessoa, tá? Ela vai ficar ali quietinha, ela não incomoda, só que a pessoa tem que ter uma ideia mais ampla. Ela consegue ir no supermercado, ela consegue cortar a comida dela com a faca, ela consegue colocar no fogo e mexer e lembrar que tem que apagar o fogo. Ela consegue estender a roupa dela, ela consegue sozinha fazer a sua higienização no banheiro sem cair, sem se machucar, porque um idoso, qualquer queda é uma fratura. É muito perigoso. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Quando tu pensa, ele precisa de um terceiro, mas muitas vezes a pessoa precisa de um terceiro e a família não quer ver, porque ainda quer achar que a pessoa tem condições, porque é aquela coisa, que vocês falaram nos outros programas, pessoa daquelas chat que acompanham, a pessoa não quer ver o pai envelhecer. Então, se ele precisar de uma pessoa, já é um sinal de envelhecimento, e isso parece que dói no coração. Dói. Então... Mas então, assim, a gente precisa, muitas vezes, da interdição legal. O juiz quer a interdição. Por exemplo, tá? Eu estou com meu pai no hospital. Aí o meu pai, ele não precisa estar no hospital, ele não precisa de uma internação hospitalar, mas sim de alguns cuidados hospitalares. Eu consigo, com o plano de saúde que eu tenho, que prevê a internação hospitalar,
requerer a home care. Vou levá-lo para minha casa. Quando eu vou levá-lo para minha casa, ele vai ter que ter um laudo de um médico dizendo como ele está. E nesse laudo o médico diz que meu pai está com alguma demência. Neste momento, eu só vou conseguir a home care se eu tiver um responsável pelo meu pai, que vai entrar como responsável por ele no processo. Mas não é um responsável, assim, de procuração civil que tu vai no cartório e assina. Meu pai não assina mais. Então, o juiz requer uma interdição daquela pessoa para liberar os valores para a gente poder ter o home care. Então, às vezes, não é uma questão de opção. Sem a interdição, que a pessoa já está caracterizadamente necessitada, não vai conseguir um tratamento. E a interdição não necessariamente precisa ser total, ela pode ser parcial, né? Os juízes hoje têm optado... eles têm optado por uma interdição parcial para determinadas funções da vida da pessoa, e bom, o médico, o perito, então, vai determinar isso, vai indicar quais as áreas da vida, então, que a pessoa ela se torna incapaz, então, de tomada de decisão. Mas isso sim é uma live inteira, e a gente pode até em outro momento falar sobre isso com a doutora André, até porque tem vários outros assuntos. Eu fiquei bem interessada. Bem como a curatela também, bem como a curatela também, doutora Michele, bem como a curatela, que tu especifica, até, por exemplo, com relação à alienação de bens, vai ser aquela pessoa que vai ser o curador, dentre os outros irmãos, vai ser aquela, mas não pode alienar bens, ou então se alienar, tem aquela propriedade onde o pai mora, vai ficar em usufruto até o final sabe? Então tem outras coisas que a gente pode ir colocando, que não é assim, pode fazer o que quiser. Curatela e interdição são coisas diferentes, não é a mesma coisa. Eu queria não é a mesma também coisa. Trazer a questão são dois institutos diferentes. Porque muitos filhos acham que fazer uma procuração é o melhor. E eu acho que daqui tu trazer a importância de que a curatela, até mesmo o compartilhamento dessas questões, são mais, dá mais visibilidade e dá mais clareza ao caso, porque se tu só fizer uma procuração, não tem essa necessidade de apontamentos de tudo que faz. Eu acho que para os outros manos também dá essa situação de não ficar tão pesado. Então, trazer essa possibilidade, né? Porque alguns filhos fazem procuração e acham que isso é o melhor. Então, de trazer que existem esse outro lado aí. Sim, esse controle de custas, porque, por exemplo, essa pessoa, ela tem uma aposentadoria, às vezes ela tem uma aposentadoria e uma pensão por morte do outro cônjuge que faleceu. Então, às vezes, eu já vejo, né, lá no escritório, às vezes é um montante de 12 mil, 15 mil, não são valores baixos. E também já aconteceu de um filho me procurar, porque o filho que ficou responsável nesse sentido só de procuração, deu uma procuração para cada filho com plenos poderes. Só que o que estava morando com o pai nesse momento, ele conseguiu acabar com uma poupança de mais de 70 mil e todo o valor mensal gasta, coisa que o pai antes gastava 4, 5 mil e o resto botava na poupança. Depois que veio o cônjuge a falecer e o filho tomou conta, né? Foi quem estava tomando conta daquela pessoa no momento, com uma procuração simples de cartório, ela depredou todo o patrimônio, incluindo não estava pagando nem as mensalidades já esqueci o nome não é do funeral, mas é que eles tinham já todo um plano de vida para ele ser enterrado junto com a mãe, e de todas como é que seria. Exatamente, todo aquele planejamento. Parece que a gente não acaba aqui, né? Uma coisa mais bonita. Então, tudo isso acabou perdendo, tendo que fazer uma outra apólice. Então, agora está um filho contra o outro, e se tivesse feito de uma forma legal, né, onde tivesse homologação de um juiz, com a prestação de contas mensal, estava tudo perfeito. Então, às vezes, um detalhe desses aí dá um problemão desses agora que estão atrás para o senhor, porque uma hora vai precisar, e na hora que precisar, está com tudo atrasado, e daí depois tem que fazer de novo, e vai ter a carência, e sempre que dá o problema mesmo, não está com a carência.
A bendita carícia. Gurias, olha só, o papo tá bem legal, a gente conseguiu falar de várias coisas que a gente não tinha noção, tinha coisas que eu também não tinha noção, acho que a Gi não tinha noção, as pessoas que estão nos assistindo também não tinham noção. Eu acho que esse é um dos objetivos desse projeto, né, do Pais Velhos, Filhos Sem Noção, a gente começar a ter noção de coisas aí que são estranhas a nós e que fazem parte do processo de envelhecimento, do processo de vida. E a gente já está com 59 minutos aí de live, então a gente está se aproximando aí dessa nossa 1 hora dominical, né? Quase religiosa já, mas é o nosso bate-papo aí de domingo, né? Nossa pipoca dominical. Então, assim, qual é o recadinho final, doutor André, né? Para ficar com gostinho de quero mais para um próximo encontro, uma próxima rodada aí de conversa sobre esses aspectos legais. Olha, eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidada e que quando as gurias me pediram, as gurias é que a gente já é íntima, né? As gurias me pediram para eu trazer algum assunto que eu achasse interessante, eu fiz uma listagem de mais de 15 assuntos, que era, por exemplo, o Estatuto do Idoso e o seu reflexo no direito tributário, no direito administrativo, no direito de saúde, no direito da família, e porque a gente, o idoso ele é uma pessoa civil, com seus plenos poderes, mas além disso ele tem uma chancela do Estatuto do Idoso que, pincelando, ele tem vários outros direitos que muitas vezes ele não sabe, em alguns descontos, em algumas não é perdão, mas em alguns não cobrança de algumas tributações. Então isso era interessante de trazer. Aliás, a gente poderia fazer uma dessas só pelos assuntos que a gente deveria ter trazido hoje, porque na verdade todos os assuntos foram aleatórios e fluiu de uma maneira, né, que foi encaixando, e eu amei e nem vi o tempo passar. Eu só quero agradecer e dizer que sempre que precisarem de mim, eu vou estar muito feliz em participar. Domingo, sábado, segunda, não tem problema. Vamos começar a entender, a fazer live diária, né, Gi? Vamos fazer um bate-papo diário aí. Eu gostaria só de dizer mais uma coisa. Nós temos um ciclo de estudos, né, em mente, que já está planejado direitinho, que a doutora Michele até pode falar melhor do que eu agora, e também que a gente participa de uma comissão de direito da saúde, né, e que a gente vai começar a fazer um trabalho nas quintas-feiras que vai se chamar Comissão Discute, e vai ser sempre sobre saúde. Uma quinta vai ser saúde, políticas públicas, a outra vai ser saúde do trabalhador, a outra saúde do idoso. Então a gente vai tentar fazer todas as quintas, e o convite está feito para todo mundo que quiser nos acompanhar lá na aba Comissão da Saúde.rs. Então, muito obrigada. Fico muito feliz de fazer parte da aba, porque eu não sou advogada, né? Quem não sabe, eu sou assistente social, mas eu sou membro consultiva, então, né? Da Comissão do Direito à Saúde, né? A convite da doutora André, e aí eu coordeno um GT também de políticas públicas, eu fico bem feliz. E aí, de poder contribuir. E sim, a gente está com ciclo de estudos abertos pela Senescentes, e em breve, cursos de cuidadores aí também, né, Giza? Pela PMH Cursos, então fiquem ligados, daqui a pouquinho vai abrir cursos de cuidadores, mas a gente está com ciclos de estudos, que são o primeiro módulo agora de gerontologia social, o segundo módulo vai ser cuidados e institucionalização, e o terceiro módulo aí sim com a doutora André, doutor Luiz Paulo Andreasa, que é focando na questão do direito para não advogados, né, num aspecto jurídico aí mais com relação ao direito do idoso, que para nós é bem importante, porque os profissionais que trabalham com idoso e não são advogados, muitas vezes ficam um pouco perdidos, né? E aí tem esses aspectos de curatela, interdição, mas tem a questão do direito do idoso especificamente. Então, a gente vai ter, esperamos nós, tudo mastigadinho aí pela doutora André e pelo doutor Luiz Paulo Andreasa. Bom, Giza, palavras finais nossas, que temos a dizer? Eu fiquei bem mais com noção de muita coisa, né? Ai, que bom. Então é isso. Eu acho que nesse projeto, quando foi pensado mesmo nisso, assim, de quanto a gente pode, ao mesmo tempo, a gente fazer alguma coisa para a nossa vida enquanto filhos e poder também replicar para as outras famílias. Porque eu busco muito sempre, né, a técnica com a amorosidade. Eu acho que tem que estar partilhando muito. A gente fala pouco de amor, a gente fala pouco de família, com amorosidade, a gente está muito ligado só a banho, troca, muito AVD e IVD.
E a gente tem que trabalhar essa questão. Eu sou uma plena fã da autonomia sempre, mas também sei que nem sempre é possível. Então, nesse caminho assim, de ter harmonia no trato. Então, eu fico muito feliz, muito obrigada, doutora Andréa, porque realmente assim, essa troca ela é rica. Eu acho que as pessoas saem mais ricas também. Eu me abasteci de uma série de assuntos que a gente nem pensou sobre o tema e quando viu fluiu de uma outra monta, né? E o quanto a gente tem a falar sobre isso e que a gente espera realmente assim, que tenham várias outras coisas. No mesmo bate-local no domingo que vem, a gente se encontra. E aí, assim, o que eu peço? Que vão colocando no Insta, no Face, o que vocês acham que é importante, do que vocês são filhos sem noção, né? Para a gente começar a pensar também, porque a gente aprende, vocês aprendem, todo mundo enriquece e vão fazer uma sociedade melhor, né? Mais justa. Obrigada. Obrigada, Gi. E tem uma coisa que a Gi fala que é muito interessante, assim, que a gente possa crescer com assuntos diferentes, que a gente possa crescer pensando temáticas diferentes, que a gente não fique falando sempre as mesmas coisas ou sempre os mesmos temas. Então, se puderem contribuir com as ideias e com as temáticas, a gente vai sempre aqui enriquecer, né? Trazer aquilo que a gente sabe, mas o que a gente não sabe, a gente também vai procurar quem sabe para contribuir conosco, né? Então, essa é também a ideia da troca, de ser filhos com um pouquinho mais de noção. E aí eu coloquei aqui Dani Gonçalves, né, colocando maratona de lives, Filhos Sem Noção. Olha, tá aí um projeto que a gente está lançando para o universo, quem sabe o universo responda e a gente faça aí, né, de uma maratona de lives de Filhos Sem Noção, porque realmente acho que tem muita coisa para a gente poder contribuir para os filhos de modo geral. Acho que tem muito tema aí, e eu agradeço, nós agradecemos, né, a participação de quem ficou conosco aí durante 1h06 até agora, né, e em especial para a doutora André, que aceitou o desafio de conversar com a gente, assim, tipo, vamos lá, vamos bater papo num domingo de tarde. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Domingo que vem, de novo, 16 horas, Facebook da Senescentes. Divulguem a ideia. A gente vai tentar lançar os cards um pouquinho mais cedo, porque a gente está lançando muito em cima da hora. Vamos tentar organizar isso para que a gente tenha mais tempo aí de divulgação. Certo? Um beijo e bom domingo para todo mundo. Tchau, tchau.